Muito boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Cardoso. Eu sou o diretor executivo da Neguso, uma organização que conecta ecossistemas de inovação e conhecimento nos países de língua portuguesa, e recebi o desafio da amiga Lindália para moderar este excelente painel dedicado à África e, nomeadamente, aos países africanos de língua oficial portuguesa. E temos aqui dois amigos, dois jovens influentes, muito influentes em cada um dos seus países, a Sara Fakir, do Ideia Lab em Moçambique, e o Erickson Dvesi, da Tupuca, em Angola. E eu vou ter aqui um papel extremamente secundário neste painel, apenas passando a bola para cada um deles. Por isso, fazendo só a abertura, o objetivo deste painel será falar muito sobre o ecossistema local de cada um destes dois países e a visão destes ecossistemas também dentro do continente africano. Dando depois também o destaque das iniciativas, tanto da Sara no Ideia Lab lá em Moçambique, como do Erickson em Angola, com a Tupuca. Por isso, Sara e Erickson, obrigadíssimo por terem aceito este desafio. E eu, sem mais demoras, vou começar então a passar a bola para vocês, e começo pela Sara, para mandar também esta primeira pergunta, Sara, qual é que é a tua visão, hoje em dia, com este cenário de Covid em todo o mundo, para o presente atual de Moçambique e para o futuro? Bom, olha, muito obrigada, Tiago. É super bom estar aqui. Acho que a última vez que vi o Erickson foi presencialmente em Luanda, faz já alguns meses. Dá saudades desses tempos, mas sem dúvida estamos noutros, um pouco inesperados e também um pouco confusos, mas gente que faz não deixa de fazer, e é por isso que estamos aqui também a trazer alguma contribuição. Já percebi que a conversa é mais para falarmos de presente e de futuro, mas estando aqui neste palco, digamos assim, do Hacking Rio, agora aqui de 2020, queria só fazer aqui um contexto de Moçambique como um país para se perceber um bocadinho como é que a gente fala de ecossistema, não é? Só para dar este breve enquadramento. Então, Moçambique é um país relativamente recente, e quando digo recente na sua independência, de 75 para aqui, mas se quisermos entender os negócios e como é que os moçambicanos fazem negócios, podemos pensar que temos aqui diferentes momentos. Pré-independência, naturalmente, que os moçambicanos não tinham espaço de fazer os negócios, não era por aí que acontecia, tinham um e outro tinham uma e outra cantina, mas era raro. E no período pós-independência, que era esperado que houvesse esse boom, historicamente foi adotado um regime de socialismo científico, como se diz, e onde a iniciativa privada não era propriamente abraçada, ou em alguns momentos, em algumas situações, até quem quisesse ter estas iniciativas per si só, e empresariais e de negócios, em algumas situações até podia ir a parar no campo da reeducação ou qualquer coisa assim, mas isto para percebermos o contexto. Nos anos 90, o nosso país abre a economia, portanto adotamos uma economia de mercado, estávamos aparentemente prontos para negócios, mas que negócios é que nós sabíamos fazer, e que negócios é que nós tínhamos numa economia completamente estruturada num cenário pós-guerra civil, que foi muito agressiva nos anos 80. Então, nos anos 90 abre-se este novo momento, e é o momento dos moçambicanos começarem a perceber negócios e a fazerem negócios e a estarem em negócios. Quando nós começamos a Ideia Lab há cerca de 10 anos, portanto em 2010, empreendedorismo não era sequer uma palavra que fosse usada. Claro que também estamos aqui num contexto mundial em que o empreendedorismo ganhou uma outra notoriedade, mas aqui no nosso sítio em particular, neste nosso cantinho do mundo, quando era usado, era sempre muito associado a um empreendedorismo de necessidade, não propriamente algo ligado à inovação, ou assim para a frente, como a gente quer ver hoje, ligado à tecnologia, enfim, portanto também não era isso. E o que eu vejo, e aproximando mais dos dias de hoje, é que se considerarmos esse ponto de partida, não é?
houve aqui uma grande evolução no sentido que o empreendedorismo já começa a ser muito melhor percebido como um instrumento também de impactar no desenvolvimento, de serem preciso criar novas empresas inovadoras que sobretudo abracem parte destes desafios que nós temos no país e no continente. Portanto, hoje já começa a haver esta percepção, mas também não nos vamos iludir, muito centrado no espaço da grande cidade capital, Maputo, mas já também a ganhar movimento aqui e ali em outras cidades. Então, quando me perguntam o que é este ecossistema hoje, eu acho que é um ecossistema, em minha opinião, naturalmente, é um ecossistema que está a crescer, que se sente, são cada vez mais startups a surgirem, relevantes, até com alguma relevância no contexto regional, já começam a dar estas indicações. Cada vez mais vemos no movimento a surgirem os enablers, outras organizações como a IDLE a puxarem mais por isto, e claro que há sempre, talvez não tanto como a gente queira ver, uma e outra reforma que já vai traçando aqui um melhor caminho para a melhoria do ambiente de negócios. Mas quando nós falamos de ecossistema de inovação e sobretudo de conhecimento, há aqui um outro ator que nós também temos que chamar, é um bocado a academia e esse espaço de pesquisa e de abraçarmos a inovação, não é? E de termos espaço para explorar. E aí é que eu diria que talvez temos um ator que é muito fundamental, mas que ainda está um pouco para trás, talvez que é a academia, mas que também vem de uma escola mais clássica, de uma forma de estar mais clássica. Então temos ainda muito para fazer, mas eu sei que o tempo também está a contar, mas só para concluir aqui, acho que é um ecossistema que se está a tornar robusto pela quantidade de agentes que já consegue mobilizar, chamar a atenção, mas sem dúvida ainda por muito caminho para fazer e para construir. Obrigadíssimo. Eu vou pegar até no teu gancho, porque como já fizeste essa retrospectiva e mesmo a história de Angola, como falaste que é um país jovem, Angola e Moçambique têm a mesma idade, não têm o mesmo dia de nascimento, salvo seja, de independência, mas a idade é muito semelhante uma à outra. Então vou fazer o seguinte, vou também pegar nesse gancho que tu colocaste e dar aqui também este desafio ao Erickson, de em 2 minutos fazer então essa retrospectiva quase de analogia com a Sara e pegar depois a partir daí e falares um bocadinho do que é que sente hoje aí, não só em Luanda, mas nas 18 províncias de Angola, e qual é que é a tua visão de Angola para os próximos anos, Erickson. Tiago, muito obrigado pelo convite. Acho que não é a primeira vez, já tivemos vários encontros. Concordo muito com o que a Sara acabou de mencionar e gostei muito da analogia histórica com que ela fez, porque acaba por muito complementar o que a Angola passou. 75 independência, passamos num período de guerra civil com que de uma certa forma inibiu certo tempo para o crescimento da economia angolana, mas acelerando um pouquinho para no início dos anos 2010, em que a nossa economia viveu um dos maiores booms em termos da indústria petrolífera, de uma certa forma isso acabou por inibir a inovação, porque descobrimos a nova mina de ouro, podemos dizer assim, com que resolvia quase todos os problemas. E víamos uma certa tendência de que todos os jovens, qualquer pessoa que falasse sobre empreendedorismo era para empreender num ramo petrolífero, num setor de apoio às grandes empresas. Isto, de uma certa forma, começou a minimizar a palavra empreendedorismo e inovação, mas feliz ou infelizmente, em 2015, o cenário começou a mudar. Por exemplo, eu mesmo sendo jovem angolano, antes dos 2015, o meu sonho também era engrenar para o ramo petrolífero, porque é que passava a segurança. E, ironicamente, depois de formação com mestrado em engenharia mecânica, nenhuma empresa contratava. Então, fui forçado a começar a pensar fora de caixa, porque a zona de conforto já não existia.
Então, é isso com que o nosso ecossistema no geral tem passado. Há muitas expectativas desiludidas e que têm agora revirado para a área do empreendedorismo. É isso com que nós temos sentido nos últimos 5 anos, por exemplo, de 2015 a 2020, o ecossistema angolano em termos de empreendedorismo cresceu a nível exponencial. Uma das coisas também que eu sentia que faltava era a falta de histórias de sucesso. O fator risco, porque muito tempo nós jogamos no seguro. O seguro era se formar e ir para a indústria petrolífera, se formar e ir para o governo. E existia um certo, um certo receio, porque é que você vai começar uma coisa por conta própria? Quais são as dificuldades? Então, quando começaram a surgir empresas que nem a Tipuca, o Soba e mais outros no mercado, mais pessoas mais jovens passaram a acreditar com que literalmente é possível, porque as pessoas começavam a se identificar com pessoas que cresceram juntos e que estão a resolver problemas com que muitos deles, antes da gente começar, já identificava, só faltava aquele empurrão. Então, durante os últimos 5 anos, muita coisa mudou. E é refrescante quando vimos um jovem a dizer: comecei a empreender porque vi a tua história, vi as dificuldades que passaste, eu acredito que nós também podemos fazer a mesma coisa. Mas acho que ainda faltam alguns elementos, porque estamos numa fase romântica do empreendedorismo, todo mundo quer ser empreendedor, e temos que passar a contar mais sobre a realidade por trás do empreendedorismo, de que literalmente não existe aquele conforto, não existe o salário garantido, o mercado é ingrato, se o mercado não aceitar o produto, é complicado, e temos que várias vezes dizer que a minha ideia não presta e tenho que revirar para um outro setor. Então, essas têm sido as fases. Podemos dizer, estamos, antes de 2015, estávamos numa fase de conforto, entramos nos últimos 5 anos a nos reinventar no empreendedorismo, o governo vive a falar de empreendedorismo, criarem vários programas que, por vezes, faltam um pouquinho do know-how. E iniciativas como a da Sara, Acelera Angola e mais outros têm ajudado bastante a conscientizar as pessoas sobre o que é empreendedorismo, quais são os vários processos que envolvem, porque nem é só simplesmente ter uma ideia, mas tens de ter uma equipa que garanta com que essa ideia consiga ver o amanhã. Erickson, obrigadíssimo, e até vou aproveitar já aqui o teu gancho. Nós temos agora, este primeiro terço de entrevista era mais para este enquadramento, e o objetivo desta entrevista, ou deste painel acima de tudo, é tanto falar para jovens que também nos estão a ouvir e que possam olhar para vocês dois como um exemplo, e que olham, mas também para muitas pessoas de outras partes do mundo que não conhecem o ecossistema africano, e aquilo que vem nas notícias sobre a África é muito diferente do que vocês vivem na realidade local. E no meu ponto de vista, o foco acima de tudo desta entrevista é dar ênfase ao que vocês vivem e também convidar pessoas de todo o mundo, porque não faltam oportunidades em África e não falta gente, talento em África para fazer acontecer. Eu nomeadamente, eu sendo luso-angolano e tendo muitos investimentos em África, vivo isso na pele todos os dias, mas hoje, sem dúvida, que são vocês as estrelas, e o objetivo é vocês também darem o vosso testemunho e mostrarem a muitas pessoas que vos irão ver através deste painel também esse testemunho. Por isso eu passaria a bola mais uma vez para a Sara. Sara, o teu dia-a-dia nestes últimos 10 anos no Ideia Lab, a tentar criar impacto em todo o ecossistema moçambicano, desde Maputo até lá acima, até Nampula e Cabo Delgado, passando pela Beira. O que é que vocês veem aí em Moçambique, a tua visão nestes últimos 10 anos? Como é que tem sido essa criação de impacto diário, essas dificuldades? Como falava há pouco o Erickson, a questão da constante reinvenção, ainda por cima num mercado que ninguém olha, ou que supostamente ninguém olha, com imensas dificuldades, mas também com imensas oportunidades. Sara, é para fazer a tua colocação final, só para nos despedirmos de quem nos está a ouvir e para convidar as pessoas para visitarem Moçambique. Em primeiro lugar, para nos conhecerem a nós como Ideia Lab, e acho que a partir dos nossos canais também começam a ganhar um pouco de
noção daquilo que se está a passar no ecossistema, porque nós partilhamos muito sobre diferentes iniciativas, enfim, e um pouco daquilo que é o nosso trabalho e que parcerias existem e podem surgir, portanto isto é o contacto direto e o convite direto para o contacto. Mas também dizer, olha, esta experiência que o Erickson nos trouxe aqui, a experiência da Tupuca, que é bastante relevante, existe imenso potencial, existe imensa gente a fazer coisas e existe também esta necessidade de capital, mas também não só de capital, de poder trazer um pouco mais do que capital, que é estas ligações e esta expansão do mercado. Porque da mesma forma que os outros países têm coisas para nos oferecer, eu tenho a certeza que nós também temos muita coisa para poder oferecer ao mundo, como países, como continente, e é um bocado estas portas que também estamos à procura, para crescermos também. Obrigadíssimo, Sara. Erickson. Para Visit Angola, podemos dizer assim que Angola é uma terra fértil, principalmente no setor de empreendedorismo. Digo com toda a coragem de que qualquer iniciativa, qualquer ideia que trouxeres para aquele mercado, consegues ter resultados. E de uma certa forma, como que passamos muito por despercebido, porque não vendemos bem o nosso potencial e que temos que fazer isso melhor. Quem diria que em Angola teríamos carros elétricos, pessoas a pedirem no aplicativo e a revolucionar desta forma. Existem alguns elementos que faltam sim, que acabam por inibir um pouquinho o crescimento, que é a falta de ecossistema, de sistema de pagamentos, que faz com que a gente não consiga crescer com tanta rapidez assim. Mas eu acredito que são soluções com que em menos de 1 ano, 2 anos serão ultrapassados. E que o melhor momento para se posicionar é agora, porque acabas por conhecer a cultura. E uma coisa com que o mercado angolano tem muito é com que são leais aos primeiros. First mover advantage funciona. E tem funcionado muito bem para a Tupuca e para o Televa. Então, o que eu tenho a dizer para os investidores, para as pessoas que estão curiosas sobre o mercado angolano, se a Tupuca consegue fazer com carros elétricos em Angola, em África, é porque tem muito potencial. E obrigado pelo convite. Erickson e Sara, obrigadíssimo eu. Eu vou só dar aqui o encerramento final do painel e agradecer também a todos que estão aqui a ouvir. E não se esqueçam, podem seguir no LinkedIn, nas redes sociais, a Sara Fakir, o Erickson Bevesi, o Ideia Lab lá em Moçambique, a Tupuca e o Televa em Angola. E não hesitem em contactá-los também para saber mais sobre isso.